Amigão escreveu para nós aqui no portal. Se Jesus não fez acepção de pessoas, não faz acepção de pessoas, eu posso me casar com a minha namorada candomblessista? Você pode casar com quem você queira casar, desde que você a ame, desde que ela ame você, desde que vocês se respeitem, desde que vocês não se agridam, desde que vocês se façam bem, desde que vocês se edifiquem, desde que vocês se melhorem, desde que vocês cresçam como seres humanos. Você pode casar até com crente. Você pode casar até com evangélica, que é mais difícil, que é mais cheia de preconceito, que é mais cheia de juízo, que tem mais problemas sexuais, na maioria das vezes tem menos orgasmo, porque tem muita culpa. Eu estou falando isso de cadeira, né? Não é só porque eu estou sentado, não. É porque eu estou falando de cátedra. Pouca gente ouviu tantas histórias desse tipo no meio cristão, neste país, quanto eu. Ouvi e ouço até o dia de hoje. Não tem um dia que eu não ouça histórias de cristãos evangélicos casados com evangélicos e que vivam mal, mas mal, pior do que anjos em convívio com Belzebu. É um negócio horroroso. Todo dia, Braulio, é muito raro o dia. Às vezes são 3, 4, 5, 6. Isso que chega a mim, fora os que me escrevem, eu não consigo nem chegar lá. Sim. Nem atender. Então, julgo desigual é outra coisa. Entre aqui no meu portal e escreva julgo desigual. Estou aqui já. Bem rapidinho, julgo desigual. Vamos ver o que dá aí, ó. 58. 58. O que é julgo desigual com os incrédulos? Não se ponha em julgo desigual com os crentes. O que é julgo desigual no casamento? Aí tem as angústias das balzaquianas, também é essa, das balzaquianas crentes. Ela chega ali com 45, 50, aí com essa história que só pode arranjar um marido dentro daquela congregação de 420, isso, onde 30% são homens, dos quais 80% são casados. Dá uma limitada. Aí sobra um pouquinho. E tem igreja que diz, não pode nem fora daqui, porque se você casar com um crente de outra congregação, você já está em pecado. Relação interdenominacional. É o julgo desigual conforme, segundo as seitas. Meu Deus. É um negócio diminuto. É insuportável. Assim, Adão e Eva tinham mais opções no paraíso, embora só houvesse eles dois, pelo menos ela era gostosa. Aí ele podia pegar a serpente, talvez. Não, a serpente não. A serpente ele já tinha pendurada nele. Pelo menos quando ele olhou para Eva, ele disse, uau! Não, gente. Essa é gostosa. Tipo. É. Tipo. E aí? E aí, você pergunta se ele pode casar. Aí o cara lá na igreja diz, ai meu Deus, será? Passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, sim a tua. Aí pega a bichinha e vai dizendo, Senhor, santifica esse casamento, porque eu não gosto dela, não tenho tesão nela, não sinto nada por ela. Mas ela é uma boa moça de caráter, canta no coral, faz parte do Ministério de Louvor, é isso e aquilo. Então me ajuda a amar ela, porque eu mesmo não consigo. E me ajuda a ter vontade de possuí-la, porque eu mesmo não sinto nada. Nossa. E aí se casam para fazer filhos. E hoje em dia, quando esses casamentos aguentam 10 anos, já é uma eternidade, né? Que a moçada está pedindo arrego muito antes. Antigamente, quando o pessoal era muito mais resistente, tinha gente que ia na infelicidade até a morte. Casei, jurei, vou até o fim, como aquele dentista amigo nosso, né? Que eu já contei aqui. Sim. Que casou na igreja católica com uma senhorinha, ele parecia o Valmor Chagas, antigamente, bonitão. Chagas. Tô ligado. Aquele cabelo branco, ele novo, com aquele cabelo branco, altão. E era uma baixinha, assim, bem troncadinha, um torrãozinho, né? Torrãozinho, babatimão. Vigilante.
Na minha terra, antigamente, o pessoal dizia toco de amarrar a onça, que é aquele que se amarra e a onça não sai. Não sai de jeito forte. Então, e ela vivia atrás dele, quase na metade dele. Ele andando aqui em cima, ela aqui na metade, no cinto de couro. Isso há 40 anos atrás. Imagina. Aí ele frequentava a igreja Betânia. Frequentava não, ele ia lá, ele era católico, mas ele gostava muito do reverendo Antônio Elias. Aí quando eu assumi o pastorado, ele passou a gostar de mim e ia todo domingo de manhã me ouvir. Aí passou lá um tempo, uns 2, 3, 4 meses, eu não vi mais. Eu perguntei ao reverendo Antônio Elias, reverendo, e cadê o doutor fulano de tal que não está mais vindo? O que houve? Porque o reverendo ia lá, ele fazia o dente do reverendo, eu ia em outro dentista. Era cliente dele. Era. Aí ele falou, eu não te contei, Caio? Eu falei, não contou nada. Ele falou, uma tragédia. Eu falei, como assim? Aí ele falou, olha, se suicidou. O que é isso, cara? Eu falei, mas como? Ele era um homem tão feliz, alegre, gente boa, bonitão, tão bem-humorado. Uma graça, encontrar com ele era tão bom. O que é que houve? Ele falou, casamento. Aquele casamento era um horror para ele. Ele era muito religioso. Ele se suicidou e encontraram um bilhete ao lado, na cama, dizendo, como jurei na igreja que só a morte me separaria de ti, não tendo tido coragem de te matar, matei-me. Então, naquele tempo em que as pessoas eram assim, segurava bem a onda. o cara ia, não era bem não, Até sabe a Deus morte. como, mas ia até o fim. Até o Traindo pra caramba, adulterando, Sim. fazendo tudo, mas o casamento, ele, Não largava. aquela instituição, ele segurava. É. Mas hoje em dia, com os anos passando, com toda a velocidade das transformações sociais, mentais, psicológicas e tudo mais, ninguém tem mais essa resistência. No começo Então- do papo aqui, quando eu comecei aqui, o limite é que eu percebia 10 anos. Agora é 3 anos. O casamentinho hoje, 3 aninhos, ele já tá Você acabando. já está há 10 anos e olha que a gente trabalha num 10 centro de anos pra cá. estatística. Papo de Graça é um centro de Sem estatística. estatística. Um papo de Se graça. você vê pelas perguntas, pelas pelas perguntas. preocupações, pelos interesses, o que mudou Sim. nesses 10 anos para você, que está aqui há 10 anos. Eram 10 anos no É. começo, de 10 anos para cá, 3 anos. Eu estou aqui há 46. Pois é. E não só aqui, no mundo, com as pessoas, ouvindo, vendo, de Aham. todos os lados. Então eu sei que a resistência ficou muito curta. Então a questão é a seguinte, o meu conselho é, só se case depois que você vir que o casamento deu certo. É mais ou menos isso. Primeiro, veja se dá certo. Viva casado. Case antes de casar. Isso, viva, coma sal, seque um saco de sal juntos. Aí se vocês, depois de conhecerem todas as suas idiosincrasias, virem que vocês podem casar, aí então casem, tenham filhos, isso e aquilo. Mas do jeito que os crentes propõem, agora a nossa ministra está dizendo, não é? E não está propondo para evangélico. E nenhum evangélico, quase nenhum, é só um grupo mínimo, não transa no namoro. É a hipocrisia que diz que eles não estão transando. Agora, que como comigo eles não têm hipocrisia, eu fico sabendo de tudo. Transam. 90 e tantos % transa. Aí lá vai ela e diz, olha, daqui para frente está instituído o seguinte programa. Não vamos mais transar antes do casamento. Propõe isso para os de dentro da igreja que não obedecem e propõe para os de fora. O pessoal do funk. Propõe para os de fora, o pessoal do funk diz, vai funcar não sei aonde. Pessoal do funk. Aí, pois bem, é uma loucura. É uma total loucura.
E ainda mais como propositura primordial do projeto de governo dela. Isso aí podia ser assim, último item. Se aguentar não transar, não transe até conseguir. A última coisa, o Z. Mas o A é bote camisinha, use preservativo. Último da lista. Tudo que seja possível para evitar filho. Aí o que acontece? Como casar passa a ser uma coisa primordial, como acesso à transa, o pessoal casa logo para poder transar logo e tem logo filho. Aí vão botando no mundo esse bando de crianças que dentro de 3 anos vão ser filhos de pais divorciados. 4 anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos. Bagunça o coreto. Tudo. Aí eles querem fazer lei para manter a família. Por lei. Meu Deus, eles não ensinam a família a ser família por amor. Não dão a liberdade de consciência e de escolha para que as pessoas amadureçam nas suas escolhas e casem com maturidade para não se separarem em total urgência angustiosa, porque viram que fizeram a coisa errada e vão deixando meninos crentes para trás, né? Um monte de menino crente, na maior confusão e caos possível, e nos próximos 10 anos isso vai aumentar enormemente. Hoje você está aí jogando pedra em mim enquanto eu estou falando aqui, espera, garoto. Você mesmo vai chorar e vai dizer para mim, Caio, me perdoa, eu não entendi o que você estava dizendo. O que eu estou dizendo é simples. A lei de Moisés não mudou ninguém. Tanto é que os profetas passaram a vida deles. Foram 1.500 anos advertindo que Israel era uma prostituta que não se controlava. É a mensagem dos profetas. Vem Jesus e chama de geração adúltera. Aquela geração toda, e chama os fariseus, que eram os mais rigorosos de todos, de geração adúltera. Porque a lei não os melhorou. A única coisa que pode me melhorar é a conversão da minha consciência ao Evangelho. Se o amor de Deus em mim não me melhorar, então está tudo perdido. Mas não é por lei nem com programa de governo que se muda nada disso. É com consciência, não é com imposição. É com a lucidez do Evangelho que você consegue convencer uma pessoa a não se tornar promíscua, como eu falei na semana passada, a não banalizar e não naturalizar a sua sexualidade de maneira que você não quer nem saber com quem, não tendo ninguém, não tendo tu, vai tu mesmo. Isso tudo a gente só muda com a consciência de Cristo. Não é com uma imposição governamental, nem com um programa de governo. Meu Deus, como vocês se afastaram do Evangelho. Família. Família não é definida por estatuto. No Evangelho, o conceito de família é outro. Maria tinha um monte de filhos. Mas Jesus disse para ela na cruz, mulher, eis aí o teu filho. Se referindo a João, que não era filho dela. E ela tinha filho de DNA dessa. Eis o teu filho, disse a João, que tinha pai e mãe. Se menciona o nome do pai dele, Zebedeu. Eis aí a tua mãe, e o texto diz, daquele dia em diante, João levou Maria para casa. Jesus deu uma mudada nesse conceito de família. Eu já falei muito disso aqui, procura aí, família. Ele te chamando, porque Maria disse, menino está doido, os irmãos também, porque ele não parava nem para comer, nem para beber, atendendo aos pobres e necessitados. O texto de Marcos diz, foram prendê-lo. Prendê-lo. Então, Jesus olhando em volta, olhando cada pessoinha naquela sala, disse, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meu pai e meus irmãos estão aqui, são todos esses que fazem a vontade do meu pai. Esse é meu pai, minha mãe e meus irmãos. Então no Evangelho, leia Paulo. Paulo diz, ela tem sido mãe para mim. No Evangelho as pessoas vão se tornando
pais dos seus filhos e vão se tornando pais dos filhos que não geraram. A mulher mais louvada do Velho Testamento é aquela que era estéril, que não pôde dar à luz e que se tornou a mãe de muitos filhos no ventre do coração, que é a Raquel. Então é muita ignorância você achar que os modelos de família estão fixos. Eles estão mudando desde sempre. O modelo de família dos dias de Abraão não existe mais para mim, senão além da Adriana eu ia ter uma concubina chamada Agar, ou Agacilda, ou alguma coisa assim. Ou em vez de só a Adriana, a Andréia 1, a Andréia 2. Isso. Não é? Para me dar uma força. Então mudou o padrão completamente, saiu do patriarcado para outros modelos, alterou. E está alterando. Todo dia. E essa alteração não tem a ver com morais divinas. Tem a ver com fatores sociais e econômicos. Quando nós chegamos nos dias de Jesus, somente os muito ricos tinham 2 mulheres. Por quê? Porque eles estavam pobres, empobrecidos pelo regime e pelo controle romano. Mal dava para ter uma. Então o que os fariseus inventaram? Inventaram o divórcio por qualquer motivo, o repúdio banal. Aí eles tinham o quê? Monogamias sucessivas. O cara tinha uma mulher, ficava com ela 1 ano, pegava ela para lá e para cá. Aí dava um repúdio. Aí olhava uma outra mais jovem, gostosinha, passando ali, ia lá na presença dos rabinos e dizia: eu quero repudiar a minha mulher. E você tem esses textos, até hoje, textos dos repúdios do 1º século, lá em Israel, e em boas bibliotecas, ou hoje em dia na internet. Na internet você tem. O Guguinho da... Eu a repudio porque o dedo mindinho dela é feio. Eu a repudio porque o dedão do pé direito dela é torto. Eu a repudio porque o peito dela é pequeno. Eu a repudio porque ela ficou barriguda. Por qualquer motivo, como diz em Mateus 19, é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? É porque era assim que eles se apoiavam no rabino Hillel, que era bem liberal, era por qualquer motivo. E tinha um outro rabino de uma outra escola, Shammai, que dizia não, só em caso de adultério, relações sexuais ilícitas ou um descarinho total da mulher para com o marido. Por quê? Por razões morais? Não, por razões sociais e econômicas. Porque não tinha ISS, INSS, não tinha nenhuma previsão de pensão. Uma garantia. Não tinha nada. Uma mulher repudiada, ela tinha 2 alternativas. Ou ela se unia a um outro homem, ia ser chamada e tratada como adúltera para o resto da vida, porque ela era propriedade de um cara que disse que ela não servia mais para nada, mas continuava no registro como posse dele. Ou então ela viraria mendiga, ou então ela cairia na prostituição. Ela virou em tudo. Então, Jesus disse, não pode divorciar por qualquer motivo, não. E ele disse, tem que ter essas garantias de humanidade básica para proteger a mulher. Caraca, velho. Agora, isso era no 1º século. O que ele diria hoje? Diria algo totalmente diferente. Diria para você se unir por amor. Para que essa união fosse daquele tipo acerca da qual ele disse que aquilo que foi unido por amor, ninguém separe. Aquilo que foi unido por Deus equivale ao que Deus uniu, não é a religião, é o que o amor uniu, o que a consciência uniu. Ninguém separa, e ninguém separe, e nem busque separar, e nem busque se meter no meio disso. Isso tem chance de durar. O que não é isso é pueril, é efêmero, ou então é apenas a máscara da hipocrisia, como milhões e milhões vivem assim, casados para fora e traindo, sabe Deus até onde, para dentro. Agora, o herege sou eu. O herege é Caião. Acabou, eu entrei brother. aqui, conceito de família em Jesus, 54 ocorrências, eu descendo aqui, eu achei, qual é o conceito de família para Jesus?
O conceito de família de Jesus não é o mesmo do Congresso Nacional. Escolha é a escolha e não DNA. Isso. Aí, tamo aí. Tá tudo aqui. 54 ocorrências, várias outras coisas que você Isso. quiser Procure aí e você vai achar tudo no portal Beleza? caifá.net.